Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre geoeconomia. Para ser mais específico, nós vamos conversar um pouquinho com você a respeito de espaço agrário, espaço rural, as atividades relacionadas ao campo, sua característica. E sem sombra de dúvidas, aí, a atividade que mais se destaca nesse conjunto é a chamada agricultura, apesar que esse espaço rural ele é muito mais complexo e ele apresenta também outras atividades aí muito interessantes. Só para localizar você, sempre lembrando, né? Tá lá, e esse conteúdo você encontra no seu material didático frente A, certo? Então o que nós encontramos aqui? Então, a agricultura, sem sombra de dúvidas, ela é uma atividade extremamente importante hoje, de forma geral, para o planeta inteiro. Onde está essa importância? Onde que ela se encontra, né? Ela é a atividade que representa um percentual muito significativo de contribuição na alimentação humana, né? Então nós acabamos percebendo aí que se resume aí, não tem nem o que pensar duas vezes da sua importância, né? Mas nós também sabemos que essa atividade ela apresenta uma complexidade muito grande. E é essa complexidade que você tem que tomar um cuidado muito significativo a hora que você vai lá fazer tua provinha, não é mesmo? Teu Enem, teu vestibular, que questões podem sempre pintar na área. Primeira coisa, produção de alimentos. Quando nós pensamos nessa atividade agrícola, assim, a forma de se produzir esses alimentos se diverge muito. Então, se nós formos pensar aproximadamente esses 200 países hoje reconhecidos pela ONU, a gente pode quase ter uma certeza aí que uma parte muito significativa deles, de uma forma ou de outra, apresenta uma atividade agrícola, né? E também eu nem preciso dizer para você que essa atividade agrícola ela acaba sendo o quê? Diferente, em diferentes momentos. Podemos traçar essas diferenças nos mais variados, nos mais diferentes aspectos aí, certo? Então, algumas formas de produzir, elas vão tratar de produzir e dar uma produtividade elevada, outras uma produtividade menor e essas consequências vão tendo aí. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar hoje com você é de um acontecimento da agricultura mundial que a gente pode dizer que ele é recente, é chamada de Revolução Agrícola, né? O que é essa revolução agrícola e como é que ela funciona? Então, a revolução agrícola, basicamente, foi aquele momento que aproximadamente há 10 mil anos atrás tratou-se de fazer o quê? Tratou-se do homem, por assim dizer, descobrir, inventar a agricultura. Isso foi de uma importância muito significativa para o próprio desenvolvimento da humanidade. Por que é que isso aconteceu? Porque a partir daquele momento, passou-se a se produzir uma quantidade muito grande de alimentos. Explico para você. Então o homem percebeu, né, no início desse neolítico, como eu já falei há 10 mil anos atrás, que existiam algumas regras na natureza, que se ele guardasse, por exemplo, as sementes de uma estação para outra, de um ano para o outro, e ele colocasse lá no solo, no momento certo, no solo certo, assim por diante, ele passava a produzir alimentos. E qual que é a grande jogada dessa revolução agrícola? É que ele passou a produzir alimentos uma quantidade muito maior do que ele necessitava, né? Quando ele era um mero coletor, por assim dizer, ele saía lá, se preocupava pela manhã, opa, hoje eu tenho que conseguir meus alimentos e acabou meu dia. Agora não, ele produz esse alimento e esse excedente ele faz o quê? Produz para outras pessoas, automaticamente essas pessoas não precisam ter a mesma preocupação, então se começa a ter uma grande divisão social do trabalho. Eu, como não preciso mais produzir alimento, porque o outro está produzindo para mim, eu vou ficar aqui de braço cruzadinho? Não, eu vou me dedicar a outras atividades. Então acontece essa especialização, e essa especialização vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, que nós criamos aí, ao longo da história, o desenvolvimento de uma sociedade muito mais complexa, né? Então você perceba o peso que teve essa revolução agrícola para o desenvolvimento, né? E nós chegamos até o atual estágio da nossa sociedade. Mas, por favor, você não confunda a Revolução Agrícola com Revolução Verde, né? A Revolução Verde foi um acontecimento que nós tivemos mais recentemente na história, principalmente a partir
do final da Segunda Guerra Mundial, segunda metade do século XX, né? Então, se percebia naquele momento que o que nós tínhamos no planeta? Uma parcela de países, né, que à época eram países chamados de primeiro mundo, que eles basicamente tinham uma agricultura muito desenvolvida de ponta, produziam muitos alimentos, uma quantidade muito significativa, e supriam a necessidade dos seus povos e ainda muitas vezes tratavam de exportar isso. Por quê? Porque ali se usava muita tecnologia. Mas daí ao mesmo tempo nós encontrávamos um segundo grupo de países que não dispunham dessas tecnologias, os países pobres, né? Que muitas vezes a agricultura deles era de baixa produtividade e nós vamos ter como consequência basicamente essa baixa produtividade o quê? Parcela significativa da sua população sofria com a fome e a subnutrição. Então, pensa-se assim, qual é a diferença? É a tecnologia? É a tecnologia. Então, qual é a solução para a fome no planeta? A solução para a fome no planeta é levar também essa tecnologia até esses países mais pobres, né? E realmente, né, as tecnologias, tecnologia mecânica, a chamada tecnologia química, a hoje conhecida como biotecnologia, a melhoria das espécies, a genética, a transgenética hoje em dia, ela foi chegando também a esses países. Então, como uma consequência disso, agora nós vamos resolver o problema da fome. Não resolvemos, e nós sabemos que hoje em dia essa fome ainda ela está presente nos diferentes grupos de países, tá? Então essa é uma realidade muito importante que nós encontramos, né? Mas, por outro lado, existiram também, aumentou significativamente a produção de alimentos, aumentou, mas também houveram consequências negativas, né? Quais foram as consequências negativas? Nesses países, por exemplo, surgiram duas agriculturas. Uma parte da agricultura, ela sofreu as consequências dessa Revolução Verde e a tecnologia chegou. Mas muitos agricultores, principalmente aquilo que no Brasil é conhecido como agricultura familiar, essa galera não teve acesso, né? Então hoje, vamos imaginar uma realidade brasileira. Você tem o agronegócio, né? Que é aquela agricultura de ponta, o agro é pop, que produz, exporta, e nos transformamos num dos maiores produtores de alimentos do planeta, né? Mas, por outro lado, o que é que nós acabamos encontrando? Nós encontramos também, assim, uma parcela da população brasileira que ainda vive com base na agricultura familiar, de baixa produtividade, que mal consegue aí fornecer uma qualidade de vida digna para esses agricultores. E somado ao fato que nós acabamos encontrando que essa Revolução Verde também, muitas vezes, ela acabou trazendo o quê? Trazendo a questão da poluição para o campo. Porque principalmente a tecnologia química, os chamados defensivos agrícolas, que tem gente que odeia essa expressão, né? Vamos lá de agrotóxico então de vez. O que esse agrotóxico trouxe aí? Esse agrotóxico trouxe a poluição do solo, a poluição das águas, os próprios alimentos hoje, né? Muitos sabem aí que ele não tem aquela qualidade, eles não são saudáveis pela quantidade excessiva de agrotóxicos que são utilizados, tá? Então que fique muito claro para você essa diferença entre Revolução Agrícola, 10 mil anos atrás no Neolítico, o surgimento da agricultura, e mais recentemente a Revolução Verde, pós-Segunda Guerra Mundial, que trouxeram diversas consequências que nós tivemos aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Hoje nós vamos também tratar de ver uma outra característica importante que nós temos da agricultura hoje em dia, que ela vai consistir em quê? Os chamados sistemas agrícolas, né? Que são esses sistemas agrícolas e como é que eles tratam de funcionar? Então eu já falei para você que se nós formos analisar um pouquinho a agricultura no planeta, existe uma diversidade muito grande de formas, de tipos de produção, forma de organização dessa atividade agrícola. Essa forma de organização nós chamamos do quê? Dos diferentes sistemas agrícolas. Quando nós vamos fazer essa análise e perceber essas diferenças, a gente costuma colocar esses sistemas agrícolas em 3 grandes grupos: tradicionais, modernos e agora os sistemas alternativos. Bora ver característica de cada um deles, né? Por exemplo,
Sistema agrícola que é considerado aí um sistema agrícola dentro do grupo do tradicional. São as plantations. Aquele modelo típico do europeu que chegou aqui na América e quis produzir. Baseado o quê? Grandes latifúndios, monoculturas de exportações, monoculturas tropicais, né? Que visavam então, logicamente, e só pode, o mercado externo. Né? Você pega, por exemplo, cana-de-açúcar no Brasil, um momento muito importante na história. Tá aí, né? Você tem ainda, por exemplo, o sistema asiático, a rizicultura, jardinagem, diversas formas de você denominar isso, que só pode ser o sistema típico da Ásia, porque é asiático, né? Você entendeu? Então o que acontece? O uso intensivo de mão de obra, regiões de alta densidade, grande contingente populacional. Então é um sistema tradicional que eles conseguiram fazer o quê? Uma alta produtividade não com o uso de tecnologias, mas de técnicas agrícolas que consistem no uso intensivo de mão de obra. E nós temos, por exemplo, no Brasil, um grande exemplo que é uma agricultura itinerante, que aqui também ficou conhecido como o sistema de roça, né? O que é esse sistema de roça? O sujeito vai lá, divide a sua propriedade em lotes, por assim dizer, se utiliza de um lote, pratica a queimada e vai produzindo, até a exaustão do solo. Chega um determinado momento que a fertilidade, ó, ela despenca. O que ele faz? Passa para um segundo lote, repete o processo, terceiro, quarto, quinto, sei lá quantos. Então ele vai seguindo um itinerário. Geralmente, com raríssimas exceções, baixa produtividade e baixa qualidade dos produtos. Além disso, nós temos o quê? Os chamados sistemas modernos, né? Esse sistema moderno, então, é aquele típico da Revolução Verde. O que é que esse modelo moderno ele vai trazer aí? Ele é um modelo que ele vai ser basicamente classificado, ou caracterizado, melhor dizendo, pelo alto investimento de capitais. Né? Então, se investe em capitais. Principalmente esses capitais se transformam em tecnologias, as mais variadas, mecânica, química, biológica e assim vai. Com isso nós vamos ter o quê? Alta produtividade e além disso nós também encontramos a alta qualidade dos produtos. Então esse sistema, como é um sistema voltado para a produção de lucro, vai se produzir o quê? Vai se produzir aquilo que mais lucro gerar no mercado internacional, né? Então, esse é o sistema moderno de agricultura. Mas agora, mais recentemente, a gente costuma chamar a atenção para um conjunto de sistemas agrícolas que eles são chamados de sistemas alternativos de produção, né? Por exemplo, dentro desses sistemas alternativos, nós temos a agricultura orgânica. O que é essa agricultura orgânica? Como é que ela funciona? Então, basicamente, a agricultura orgânica ela vai funcionar da seguinte forma. Eu falei para você que essa agricultura moderna ela se utiliza de muita química, os agrotóxicos. Então, existe hoje uma parcela significativa da população aí que ela tem uma preocupação muito grande com sua saúde. Sabe que esses agrotóxicos eles são danosos para essa saúde. Então, busca-se uma forma de produção de alimentos que seja uma forma mais o quê? Mais saudável, com a ausência dessa tecnologia química. Então esses agricultores vão tratar de fazer o quê? Desenvolver técnicas, né? Muitas vezes produtos, espécies vegetais, que na maior parte das vezes tem como função fazer o quê? Repelir, principalmente insetos, que tratariam de fazer o quê? Tratariam de atacar essas plantações. Então daí você retira uma quantidade muito grande, muito significativa aí desses agrotóxicos e ó, belezinha, uma alimentação mais saudável. Hoje uma nova técnica que nós encontramos é chamada de agroecologia, né? Procurar produzir respeitando muitas vezes características locais, espécies locais. A hidroponia, que é um tipo de agricultura que dispensa o uso do solo direto. Basicamente, os nutrientes que nós encontramos, eles são fornecidos por dutos através de líquidos. Então, dessa forma aí, existe uma atividade que é uma atividade que cada vez mais ela se diferencia e se desenvolve e traz, por assim dizer, uma melhor qualidade de vida para a população. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.